Nossa aula hoje é a aula de ciências sobre animais de estimação. Antes de entrarmos no conteúdo, vamos verificar a correção de lição de casa, tá bom? Na apostila 2, nós vamos corrigir a página 254. E no caderno, as figuras e frases. Essas figuras são aquelas 3 figuras de animais de estimação e 3 figuras de pragas urbanas. Vocês deveriam recortar as figuras, colar no caderno e fazer uma frase para cada imagem. Se alguém não encontrou a imagem, pode fazer somente a frase, tá bom? Precisa fazer a frase. Você vai tirar uma foto para mim das frases e das imagens, caso tenha as imagens, se não tiver somente das frases, e vai me mandar pelo WhatsApp, ok? Vamos para o próximo slide. Aqui no próximo slide, nós vamos ter a correção da página 254. Vejam só. Anote o nome de 5 animais que você já viu na sua cidade. Então, eu coloquei aqui alguns animais que são possíveis de vocês... que são possíveis de vocês verem na cidade que vocês moram, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, animais que eu costumo ver. Cachorro, gatos, ratos, pássaros, baratas. E eu coloquei etc. porque pode ter outros que vocês colocaram, tá? Se vocês colocaram algum diferente destes, não precisa apagar, mantém ele aí, tá bom? 2. Em sua cidade, há áreas verdes que podem abrigar animais? Quais são? Aqui é uma resposta pessoal, vai depender aonde você mora. Se você mora perto de um lugar onde tem muitas árvores, muita área verde, e aí você vai escrever qual que é, tá bom? E para um parque, é um jardim, tá? 3. Várias espécies de animais habitam as cidades, porque encontram nelas as condições de que precisam para viver, água, alimento e local seguro para construir o ninho. Observe as imagens e anote que condição expostas nestes espaços favorece a sobrevivência destes animais. Então, nós temos aqui a imagem 1 do pássaro, né, em um comedouro. Então, o que favorece a sobrevivência deste animal? Alguém colocar alimento. Alguém foi lá e colocou alimento para ele. Não tem mais árvores não tem da onde ele tirar o alimento dele, né? Então, alguém vai lá e coloca, por isso que favorece a sobrevivência dele. Desse animal aqui, né, o ninho de ave no telhado. Então, ter um lugar para construir o ninho. Então, ele não tem mais árvores, mas ele tem um lugarzinho lá para construir o ninho dele. E esse terceiro é ter um lugar para beber água, tá bom? Vamos lá para o próximo. Agora aqui, já começando a nossa aula falando sobre animais de estimação, né? Então, nós temos aqui a foto de animais que vivem no nosso meio, né? Que vivem aonde? Na fauna urbana. Lembrando que fauna significa animais de um certo local, de uma certa região, e urbana significa cidade. Então, isso quer dizer que animais da cidade. Né? Então, aqui nós temos um grupo de animais que vivem no nosso meio, no meio da cidade, tá bom? Aqui na página 255, vocês vão poder acompanhar as instruções do fotógrafo Fábio Colombini sobre como você quer tirar fotos de animais, como tirar fotos dos animais. Uma observação que ele faz é sobre evitar ao máximo usar flash. Primeiro porque flash incomoda os olhos dos animais, incomodam os nossos também, né? E a foto ela fica mais bonita, com a luz natural é muito mais bonita, tá bom? Então, vocês podem procurar animaizinhos que tem por aí na casa de vocês. Pode ser uma formiga, um mosquito que está passando, ou até mesmo do seu animal de estimação, de um passarinho que de repente está voando por perto aí da sua casa, tá bom? E aí você vai tirar foto, seguindo aqui as instruções do Fábio Colombini, e aí vai compartilhar conosco pelo WhatsApp, tá? E aí a Pro depois mostra para todo mundo as fotos que vocês enviaram, tá? Olha só o que a menininha tá falando. Lembre-se das dicas do fotógrafo para tirar boas fotos em segurança. Gente, não é para sair de casa, tá bom? É o que vocês conseguirem em casa. Ai, Pro, por aqui não tem nenhuma árvore, não tem nada, não aparece bicho nenhum. Não tem problema, não se preocupe. Não precisa correr e ir pra rua para tirar foto de animal, tá bom? Isso aqui é só um treino para vocês aí e para quem tem o celular, né? Se alguém for pegar o celular da mamãe e do papai, tomem cuidado, tá bom?
peça ajuda deles. Agora aqui, ó, animais domésticos. Vamos ver o que significa animais domésticos. Quando a gente fala em doméstico, a gente já lembra de casa, né? Então, vamos pensar, vamos ver, ó. Os animais domésticos são aqueles que estão acostumados a viver com o ser humano. Agora, pense e escreva no seu caderno. Quais são os animais que convivem em nosso meio? Você vai pegar seu caderno de ciências e vai fazer uma listinha lá de animais que vivem no meio, que gostam de viver com o ser humano, que está no nosso meio, tá bom? Antes de passar para o próximo slide, você vai escrever, tá? Assim que você terminar de escrever, no próximo slide, nós vamos ver aqui, ó, uma tabelinha com vários animais que vivem no nosso meio. Então, nós temos aqui, ó, o touro, o cavalo, o cachorro, coelhos, o peru, a ovelha, o porco, a cabra, o gato, a galinha, o galo, a galinha e os pintinhos, o burro, né, a vaca, o pato, entre outros, né? Então, são animais que estão no nosso meio, animais domésticos, são aqueles que estão perto da gente, tá? Que eles deixam que o ser humano cuide, eles interagem com o ser humano, tá bom? Então, aqui, ó, existem dois tipos de animais domésticos, vamos entender então. Então, esses animais aqui, eles são divididos em dois grupos, vamos ver quais são os grupos. O primeiro, ó, aqueles que fornecem carne, lã, couro, transporte, leite, ovos e outros produtos para os homens. Então, nós podemos dizer aqui que nós temos a vaca, a ovelha, o touro, o cavalo, a vaca que fornece além de carne fornece leite, a galinha que além de carne fornece ovos, tá bom? E outros produtos. Então, os animais como o touro, cavalo, peru, a ovelha, a cabra, o porco, o burro, a vaca, a galinha, o pato, o galo, eles são animais domésticos que nos fornecem algo, tá bom? Diferentemente dos animais de estimação, que é um segundo grupo dos animais domésticos, que são criados dentro das residências ou áreas muito próximas. São aqueles animais que ficam no quintal, tá bom? Em contato direto com as pessoas. Então, os animais de estimação, eles não fornecem nada pra gente. Por exemplo, um cachorro, que ele fornece carinho, atenção, companhia, tá? Assim como o gato, tá bom? O coelho, gente, tem gente que tem o coelho como animal de estimação, mas tem gente também que cria coelho para comer a carne, tá? A carne de coelho, tem gente que come, tá bom? Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas gostam de ter o coelho como animal de estimação. Mas ele não é um animal tão dócil quanto um cachorro e um gato. Ele é um animal mais silvestre, tá bom? Ele não é um animal que você pode pegar, ficar abraçando, dormir junto, como é o caso do cachorro e do gato, tá bom? Então, vamos lá. Deu para entender, né, a diferença entre animais, o primeiro grupo dos animais domésticos, que são aqueles que nos fornecem algum tipo de produto, algum tipo de benefício, e tem os animais de estimação, que na verdade eles são uma companhia para nós, tá bom? Aqui nós temos um pouquinho a história de como os cachorros foram domesticados, tá? Que é um exemplo de um animal, que é o cachorro, mas tem os outros, né? Então vamos acompanhar, olha. Segundo a arqueologia, a domesticação começou há mais de 500 mil anos, na era glacial. Diferentemente da domesticação de animais de hoje em dia, os nossos antepassados usavam os animais principalmente para a caça. O cachorro foi o primeiro animal a ser domesticado e o que mais se adaptou à convivência com os humanos, sendo capaz de conquistá-los. Os cientistas dizem que os animais que conhecemos hoje em dia foram espécies de lobos no passado e que estes lobos foram atraídos para as aldeias de humanos por causa da comida em abundância. Então, há muito, muito tempo atrás, olha só, 500 mil anos, né? O cachorro, os animais, eles não eram domesticados. O que quer dizer isso? Eles não sabiam conviver com o ser humano.
Eles só viviam lá no mato, na floresta, tá bom? E o primeiro a ser domesticado, a aprender a conviver como ser humano, foi o cachorro, tá? Vamos ver. Então, olha só pra gente entender um pouquinho, aqui tá falando da era glacial. A era glacial, gente, é aquela era do gelo. Lembra do desenho da era do gelo? Né, que já tem, aqui eu mostrei a imagem da era do gelo 4, né? Então, que a Terra toda está em gelo, tá? Então, só para entender um pouquinho a era glacial, ó. A expressão era do gelo, também idade do gelo, período glacial ou era glacial, é utilizada para designar um período geológico de longa duração de diminuição da temperatura na superfície e atmosfera terrestres, resultando na expansão dos mantos de gelo continentais e polares, bem como dos glaciares alpinos. Então, foi um período na Terra, isso há mais de 500 mil anos atrás, em que a Terra ficou coberta de gelo, tá bom? Então, esse é o período glacial, é a era do gelo pela qual a Terra passou. Isso é uma curiosidade, tá? Então, nós temos aqui o lobo cinzento. Foi deste lobo que vive no gelo, né? O habitat dele é no frio mesmo, em países gelados. Foi a partir dele que surgiu o cachorro que nós conhecemos hoje. Então, olha, vamos ler aqui a história. Ó, vamos só pensar um pouquinho aqui na história que nós lemos do cachorro, né? Esse lobo, ele andava por perto das tribos dos humanos, atrás de alimentos. Com isso, ele foi se chegando próximo dos humanos, foi se afeiçoando aos humanos e os humanos a eles e eles passaram a conviver junto com os humanos, tá bom? Aqui eu trouxe uma ordem cronológica, mais ou menos, né, gente? Isso daqui não é 100% real, mas pra gente ter uma ideia. Então, ó, o primeiro animal a ser domesticado foi o lobo cinzento, um ancestral artificial, né? Então, a partir dele surgiram as outras raças de animais, tá bom? Então, ó, a partir dele surgiram esses animais da Europa, esses da América do Norte, esses da China, esses da Índia. E a partir desses países foram surgindo outros tipos de animais, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Porque às vezes você pensa assim, eu penso, né, por exemplo, a Pandora. A Pandora é um shih tzu pequenininho, é um cachorro pequenininho. Aí eu falo, como que pode um shih tzu vir a partir do lobo cinzento, que é um cachorro grande, pernas compridas, né? Como que o shih tzu veio dele? Porque antes do shih tzu vieram outras raças que aí chegaram no shih tzu, tá bom? Depois do lobo cinzento, tá? Aqui também é a nível de curiosidade isso daqui, tá? Continuando aqui na página 256, tá falando novamente dos animais de estimação, tá bom? Que, ó, aqui ele dá alguns exemplos: cães, gatos, peixes, coelhos, hamsters, calopsitas e chinchilas. São animais próprios de estimação, tá? Além e a gente também às vezes vê pessoas que criam animais silvestres, gente. Animais silvestres, olha só, são aqueles que vivem soltos na natureza, de modo independente dos seres humanos. Eles não precisam da gente para sobreviver, tá bom? Diferente, por exemplo, às vezes a gente pensa assim: eu não gosto de passarinho preso na gaiola. Só que aquele passarinho, ele já nasceu dentro da gaiola. Se a gente soltar esse passarinho na natureza, ele não vai sobreviver, porque ele já nasceu numa gaiola. Deu para entender? Então, ele depende do ser humano para sobreviver. Por exemplo, vou pensar na minha cachorra, na Pandora. A Pandora, ela veio para minha casa, ela tinha 45 dias. Era um bebezinho, bem pequenininho. E tudo que ela aprendeu aqui na minha casa. Se eu soltar ela na rua, dificilmente ela sobrevive. Ou ela vai morrer atropelada, vai morrer de fome, vai morrer de sede. Porque ela não sabe aonde procurar essas coisas. Porque ela foi ensinada aqui dentro da minha casa. Então, os animais, eles são assim. Eles aprendem o que nós ensinamos e dentro daquilo que nós ensinamos, eles vivem, tá bom? Então, ó, vamos ver lá. Depois vocês precisam ler essa página, tá bom? Aqui também, ó, fala que os animais silvestres, eles são protegidos pelo IBAMA. Vamos entender aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, animais silvestres. Então, nós temos aqui o canguru, o tigre, a ema, a serpente,
o papagaio, a tartaruga. Então, o panda, são todos animais que vivem soltos na natureza, que não dependem do ser humano, tá bom? Aqui temos imagens de algumas pessoas que criam como animal de estimação animais silvestres. Mas isso, gente, é muito perigoso, porque eles não são animais que têm o instinto para viver com humanos, tá bom? Até mesmo um macaquinho precisa ter os seus cuidados, né? Todas as pessoas, eu sei de pessoas que têm macaco, que têm papagaio, tudo, mas são todos animais que tem que tomar muito cuidado, né? Imagina ter um tigre dentro de casa ou um jacaré, né? Eu nem pensar, nenhum desses animais. Assim, um macaquinho até bonitinho, né? Vamos lá. O IBAMA, gente, ó, o IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é um órgão federal responsável pelas políticas de proteção do meio ambiente do Brasil. Então, o IBAMA, ele protege tanto a natureza vegetal quanto a natureza animal, tá bom? Então, ele vai, ó, o que ele faz? Ele auxilia na preservação, controle, fiscalização e conservação da fauna e flora. Fauna, animais, flora, vegetação, tá bom? Nacional. Além de realizar estudos sobre o ambiente e conceder licenças ambientais para empreendimentos que possam impactar na natureza. Então, se perto da tua casa tem uma floresta e alguém quer construir um prédio nesse lugar, ele precisa da autorização do IBAMA, porque o IBAMA ele tem que garantir para esse construtor que não vai ter nenhum prejuízo para a natureza a construção daquele imóvel, daquele empreendimento, tá bom? É o IBAMA que autoriza. Ó, criado em 1989, o IBAMA procura preservar a natureza em todos os sentidos, cuidando e fiscalizando regiões que estão sendo desmatadas, acompanhando focos de incêndio nas florestas nativas, ajudando a combater o contrabando de animais. Sabia que muitas pessoas que têm, às vezes, esse tipo de ave em casa, ou um macaquinho, eles vão lá na floresta e pegam o jacaré. Essas pessoas aqui, ó, elas têm que ter uma autorização do IBAMA para ter esse tipo de animal em casa. Diferente, por exemplo, do cachorro, do gato. A gente não precisa de autorização para ter, tá bom? Agora, o animal silvestre precisa de autorização. E geralmente o IBAMA não autoriza, porque os locais onde esses animais vão viver não é adequado para eles, tá? Vamos lá. Agora aqui na lição de casa, na atividade, página 257, não é lição de casa ainda. Encontre no diagrama o nome de 11 animais de estimação mais populares. Então, nós temos aqui o cachorro, a calopsita, o canário, chinchila, coelho, gato, jabuti, papagaio, peixe, porco da Índia e o teiu. Eu acho que esse teiu é como chama, um pássaro, tá bom? Ah, não, desculpa, olha aqui, ó. Teio é o maior lagarto do Brasil, alimenta-se de frutas, insetos, roedores, aves. Aí, tá vendo, ó, tem gente que tem isso aqui de animal de estimação, né? Aí vocês vão achar os nomes aqui, tá bom? No próximo é sobre a ficha do animal de estimação, tá? Aqui tá falando o gato persa, tá? E aí, aqui eu coloquei a ficha de animal de estimação da Pandora, para vocês verem, né? E aqui eu tenho a ficha de animal de estimação para vocês fazerem ou do seu animal de estimação que você já tem, ou de algum animal que você queira ter, tá? Mas aí você tem 2 animais, escolhe um e faça. Ou então você não vai fazer de nenhum dos dois, vai escolher um outro animal que você tem vontade de ter, tá bom? Para facilitar para vocês vão fazer, faz lá no caderno. Pega uma folha, escreve lá em cima, ficha de animal de estimação. Coloca a foto do bichinho. E aí vocês vão copiar nome, 2 pontos, escreve o nome do animal na frente, pula uma linha, espécie, tá? Se tem dúvida, vai aqui na ficha da Pandora, que vocês vão saber, ó, o nome Pandora, raça, Shih Tzu, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar, combinado? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido a diferença que há entre os animais domésticos, tá bom? Aqueles que nos fornecem produtos e aqueles que estão aqui no nosso meio, que servem como companhia, tá bom? Boa aula para vocês, um beijo.